Esse testemunho vai impactar a sua vida. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe já havia se separado do meu pai. E minha mãe, na segunda gravidez, após a gravidez do meu irmão mais novo, minha mãe teve um surto psicótico, ela surtou. Ali ela já não poderia mais, não teria mais condição de criar nem a mim, nem o meu irmão mais novo. Com isso, o meu irmão caçula, ele foi morar em outro estado com a tia minha. E quando minha mãe não estava bem, eu ficava na casa de um parente e outro até que ela se recuperasse. Minha mãe, ela tomava muitos medicamentos controlados e eu vivi a minha infância e o início da minha adolescência com esse trauma, porque era só uma criança, eu queria estar perto da minha mãe, mas ela não tinha condições de me criar, e quando eu ficava com ela tinha atitudes que não eram saudáveis e eu tinha que ficar na casa de um, na casa de outro, e assim fui crescendo, vendo minha mãe com esse problema. Chorava muito, sofria muito, porque toda criança quer estar perto da sua mãe. E aí, quando eu fui fazendo 17, 18 anos, eu comecei a ter um entendimento da gravidade desse problema, dessa doença da minha mãe. Comecei a acompanhar ela mais de perto, e nas consultas que eu ia com ela, o médico sempre dizia para mim que ela ia ter que tomar mais de 20 medicamentos ao resto da vida, e esses medicamentos poderiam se intensificar, serem mais fortes, e não haveria solução, não haveria cura para a vida da minha mãe. E com isso eu sofria muito, porque tive uma infância traumática, uma adolescência, mas a partir do momento que eu tive esse entendimento, comecei a acompanhar a minha mãe de perto, estar mais próximo dela, não saía do lado dela, comecei a levar ela para as consultas, mas foram momentos muito dolorosos, foram momentos muito tristes. Passei muitas noites em claro, porque minha mãe, ela não conseguia ter uma estabilidade. Ela teve, ao longo da sua vida, um total de 6 internações. E olha, amados, o ambiente de uma clínica psiquiátrica, de um sanatório, de um manicômio, é o fundo do poço, é um ambiente sujo. Você parece que está vendo os demônios ali manifestados o tempo inteiro. São pessoas que tinham sua vida normal, saudável, e de repente surtou por algum motivo. É um ambiente que mesmo até os profissionais que trabalham ali já estão totalmente desgastados, e isso termina afetando também muito a vida da pessoa que acompanha uma pessoa que tem esse problema. E esse problema de minha mãe se estendeu por mais de 20 anos, né? Esse problema dela, mas aí eu comecei a entender que essa guerra era uma guerra espiritual. O Senhor começou a me dar uma estrutura espiritual, mesmo sendo muito jovem, uma maturidade. Em meio ao meu desespero, a minha agonia, eu procurava muitas pessoas para pedir oração, e o problema da minha mãe não era resolvido. Foi aí que eu me lancei em prantos, em agonia, desespero. Comecei a orar, a jejuar. Ali eu comecei a ver que eram demônios. O Senhor começou a me revelar que era muita obra de macumbaria, muita obra de feitiçaria que era feita para a vida dela, porque minha mãe teve uma infância, adolescência, uma juventude saudável, nunca teve nenhum diagnóstico, nenhuma doença crônica desde o seu nascimento. Esse problema dela desencadeou quando ela teve o meu irmão, e aí eu comecei a lutar, a pelejar. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas na sexta internação de minha mãe, ali todas eram terríveis, que ela passava às vezes 1 mês, 2, 3, 4 meses internada. Eu queria retirar minha mãe de lá o mais rápido possível, mas se ela não estivesse bem, não teria como retirar.
o fundo do poço, o vale da sombra da morte eu caminhei por esses 20 anos, junto com minha mãe. E aí quando chegou na sexta internação, eu levei ela para emergência e ali foi realmente a pior das internações, porque minha mãe, ela nunca foi magra, mas ela secou ao ponto de você conseguir ver os ossos do seu rosto, as suas costelas, o cabelo dela se encolheu, e ali eu fiquei num desespero e eu comecei a orar e falar: não, Senhor, o diabo não vai levar a vida da minha mãe, o diabo não vai matar os sonhos e o projeto da minha mãe. E no meio disso tudo era muito difícil porque ela não aceitava o tratamento, mas hoje eu entendo que era a alma dela gritando por socorro, né? Ela gritava por socorro. A gente tinha um entendimento que ela não queria aceitar o tratamento, mas a alma dela ali gritava por socorro. Se eu sofri 1000%, minha mãe sofreu 1 milhão de vezes a mais do que eu. E ali, quando eu olhei minha mãe naquela maca daquele hospital, sedada, internada, desanganada pelos médicos, os médicos mal queriam atender, eu dobrei o joelho, comecei a pegar a Bíblia, orar, e aí Deus começou a mudar o cativeiro da minha mãe. Deus começou a mudar a história da minha mãe. Esse testemunho é um problema antigo. Deus quer falar com você que tem problemas antigos na sua vida, seja com filho, com algum parente, droga, bebida, seja com qualquer tipo de espécie ruim que essa humanidade possa produzir, qualquer ambiente ruim que nós possamos caminhar, seja um problema insolucionável, uma questão incurável. É aí que Deus quer falar contigo, porque eu questionava muito a Deus, porque eu não entendia, eu só queria ser uma criança normal, um adolescente normal, ter uma juventude em paz, mas tudo que acontece em nossas vidas é devido a uma eleição, um chamado e uma vocação. Tudo isso que você está passando vai servir de uma preparação, de uma estrutura, de um testemunho para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus, ele me deu vitória, sarou, curou minha mãe. Minha mãe não toma nem 1% dos medicamentos que ela tomava. Minha mãe é liberta, minha mãe hoje louva, adora, é serva do Deus Altíssimo, tá? Então tudo isso aconteceu na vida da minha mãe para que hoje eu tivesse essa estrutura, essa maturidade espiritual, para que hoje eu soubesse que o diabo, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer se vingar das nossas vidas por causa de uma chamada, por causa de uma eleição, por causa de uma escolha. E quando o problema não é diretamente a nós, ele procura alguém que está do nosso lado para querer afetar. Mas o nome do Senhor foi glorificado, está sendo glorificado na minha vida através do testemunho da minha mãe. E essa palavra é para você, é para lhe dizer que hoje eu estou cantando um hino da vitória, amanhã também tu irá contar. Acredite, porque eu estou falando para pessoas que têm problemas insolucionáveis. O nome do Deus é o Senhor, é o meu socorro na hora da angústia. Por isso não temas, não desanime, persevera. Deus, ele está vendo a aflição, Deus, ele está vendo a angústia, mas todo processo tem um tempo. Deus, ele não vai deixar a tua vida se perder. Deus não vai deixar essa pessoa que você está cuidando também se perder. Deus, ele tem um propósito. Ainda que você passe no vale da sombra da morte, como eu passei com minha mãe, o mal não vai lhe atingir. Ainda que você passe pelo fogo, o fogo também não vai lhe queimar. Ainda que você passe pelas águas do rio ou do mar, você não vai ser afundado. Deus, ele está no controle da tua vida. E hoje é essa palavra para você, meu filho, minha filha. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu estou contigo. Eu vou adiante de você. Eu cuido de você. E você vai cantar o hino da vitória. Pai, assim como tu nos livraste do vale da sombra da morte, da escuridão, dos demônios, Senhor, que o Senhor também alcance essa vida, essa pessoa.
Que o Senhor traga paz, livre ela da angústia, do medo, do desespero, da aflição, nesse problema específico que essa pessoa ou alguém que está do lado dela está passando. É um problema muito sério, muito grave, mas hoje, meu Deus, como eu estou glorificando o teu nome, essa pessoa amanhã vai me procurar e também vai contar o testemunho dela, porque o Senhor é fiel. Compartilhe esse testemunho, comente, curta, porque tem pessoas precisando ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor te alcance.